Boa tarde, minhas amigas. Está chegando o nosso horário. Nesse horário nós iniciamos o nosso estudo das parábolas, hoje num horário especial, por causa do Jogo do Brasil, né? Eu estou mandando aqui uma mensagem para a nossa irmã Ana Constantino, para ver se ela consegue entrar agora, porque ela, coitada, a internet dela estava fraca. Aí eu estou mandando uma mensagenzinha para ela aqui, para ver se ela consegue entrar agora novamente. Deixa eu botar aqui para ela. Vamos iniciar o curso. O curso das parábolas. Vamos ver se ela consegue, né? Quem sabe? Que ela tá com... É porque eu acho que até por causa do problema do Jogo do Brasil, né? Talvez a pessoa... A internet em alguns lugares pode não estar muito boa, né? Pode acontecer. Pode acontecer isso. Mas vamos ver se ela tenta de novo. Quem sabe ela consiga. Então vamos lá, meus amigos. Nesse horário, né? Quer dizer, normalmente às sextas-feiras nós estudamos também esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Chuta. Nós estudamos na quinta os ensinos e na sexta as parábolas. E hoje, como eu falei para vocês, é a última aula do ano de 2022 das parábolas de Jesus. Nós estamos estudando a parábola do filho pródigo. Mas, como eu dei o recado anterior, vou dar novamente. Seminário domingo, 10 horas, e retornamos dia 20 de janeiro com o estudo das parábolas e dos ensinos de Jesus. Porque 16 é segunda, 17 terça, 18 quarta, 19 quinta, dia 20, retornamos com as parábolas. Mas, na realidade, nós vamos reiniciar dia 16 de janeiro com o Livro dos Espíritos e vamos à sequência assim. Mas nossas palestras, tanto de terça e quinta, e as radiações de quarta e sexta, continuam. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando, de aqui reunidos mais uma vez, para fazer esses estudos tão importantes que nós estamos fazendo, que com certeza vai nos ajudar a crescer, a progredir e a vencer as nossas grandes dificuldades. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Francisco de Assis e a espiritualidade amiga. E abençoe-nos sempre, graças a Deus, Pai. Abençoe também a nossa família, nossos amigos, a todas essas pessoas que estão também, Senhor, agora eu quero pedir, nas ruas hoje, né? Porque às 16 horas tem o Jogo do Brasil, muitos torcedores irão se reunir nas ruas, nas praias, nas praças, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? E as torcidas, às vezes, exageram um pouco. Então, que Deus abençoe todas as pessoas, para que nada de mais desagradável venha a ocorrer e que todos possam, né, aproveitar ao máximo a oportunidade, brincando com tranquilidade, com equilíbrio e bom senso acima de tudo. Então, vamos iniciar o nosso estudo? Eu vou pedir para Iraci, porque aqui nesse texto nós temos 12 parágrafos. Então, como nós somos 4 e a Denise não está podendo ler, porque ela sofreu uma cirurgia, passou por uma cirurgia hoje de manhã, eu vou pedir para Iraci ler. Iraci, você lê o primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo, até o quarto parágrafo. A Márcia, o quarto parágrafo é: não há falta. Esse é o quarto parágrafo. Você para aí no quarto parágrafo. A Márcia, então, 5, 6, 7, 8 e 9. Bastante. A Márcia vai ter o 9, que é assim: ele vivia à custa do pai. E depois eu faço o resto. Então, vamos lá. Iraci até o quarto, Márcia vai do 5 ao 9. E eu pego o restante. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos lá. Quando a criatura humana, no momento de reflexão, se afasta de Deus e dissipando os bens que o Criador a todos doou,
se entrega a toda sorte de dissoluções, a dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual, ferem rijo a sua alma orgulhosa, até que, no momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como o filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo arrependimento, volta-se para o Pai caridoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para dele se aproximar e rogar, abre àquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho da perfeição espiritual. Está escrito no Evangelho que houve um banquete com música e festa à chegada do filho pródigo à casa paterna. Está escrito mais, que o pai mandou ver a melhor roupa para vestir o filho, que voltou, as melhores sandálias para lhe resguardar os pés, e ainda lhe colocou no dedo um belo anel. Tal foi a alegria que teve, e tal é a alegria nos céus, quando uma alma transviada para os céus se volta. O Pai está sempre pronto a receber o Filho pródigo, e os céus estão sempre abertos à sua chegada. Não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar, assim como não há nódoa, por mais fixa que pareça, que não se possa apagar. Agora é a Márcia. A Márcia não está aí, não? Márcia, ela estava aí. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que a Márcia não está aí. Carmen, pega aí desse parágrafo que começa assim, tudo se retempera. O meu é página 126. É que eu pedi a Márcia, mas ela não, acho que ela não está no momento. Bom, é onde que eu pego? Tudo se retempera, é o quinto parágrafo. E leu 5, 6, o 7, o 8 e o 9. O 9 é ele vivia à custa do pai. Termina nesse parágrafo. Tá bom, tá bom. Tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma, do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade. Tudo limpa, tudo alveja, tudo reluz ao atrito do fogo sagrado do progresso. Tudo se aperfeiçoa, tudo evolui, todas as almas caminham para Deus. Eis o que diz o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor a Deus e ao próximo. Completando a parábola, vemos que o filho pródigo recebeu os bens, saiu de casa, esbanjou-os dissolutamente numa vida desregrada. E o que não foi pródigo, o filho obediente por seu turno, enterrou seus bens, como aquele que enterrou o talento da parábola. O que diz o Evangelho que o filho obediente fez dos bens que possuía? Ele vivia à custa do pai, participava de todos os bens que havia em casa. E com a chegada do irmão, ao ver a festa com que aquele foi recebido, entristeceu-se, cheio de egoísmo, de avareza, revoltou-se contra o pai. A Márcia não voltou ainda não, né? Ela não está aí não, né? Márcia? Eu acho que não. Então, eu vou pedir, Iraci, deixa eu ver, revoltou-se. Iraci, lê mais 2 parágrafos e a Carmen lê mais 2.
E a, Mais dois e termina. Tá bom. a Carmen lê o último. Vamos lá. Infelizmente, é assim essa atrasada humanidade. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes, mas estes parecem ser ainda piores que aqueles. E tanto é verdade o que nos passa pela mente, que ao concluir a parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Eu li agora? Lê o Eu li último. agora. Mas a humanidade progride, e este mundo passará à hierarquia mais elevada com a vinda de espíritos melhores, que nos orientarão para o bem e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Esse último parágrafo que a Iraci leu é muito interessante, né? Porque, voltando anteriormente, ele diz assim: infelizmente, assim está atrasada a humanidade. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes. Mas estes, os obedientes, parecem ser ainda piores que a Piores que os outros. casa do pai antes, que os pródigos. É, Os obedientes, aquele que diz assim, tudo por Jesus, né? Tudo por Deus, esses obedientes parecem ser piores que os filhos rebeldes. Aí depois ele diz assim, e tanto é verdade o que nos passa pela mente, que ao concluir a parábola, o mestre exalta o filho pródigo, os filhos que voltam e censura o tal dos obedientes, que ficam não só com os bens que receberam, como também com as paixões mais de que não se querem despojar. Então, aqui agora, nós vamos Ô, entender. Rose, Pode falar. e Gui nos lembra aquela outra parábola do filho que diz que vai fazer e o que o pai quer, mas não faz, e Exatamente. aquele outro que diz que não, depois se arrepende e vai lá e faz. Exatamente, né? É muito bem lembrado. Então, eles aqui parece até que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que Jesus gosta, ou melhor, trata melhor o rebelde do que o obediente, porque o obediente, muitas vezes, ele é muito perigoso. Então, nós vamos dar continuidade agora ao texto que a gente tinha começado a ler na semana passada, falando sobre esse filho pródigo. Nós vamos dar continuidade a esse texto que está aqui nesse livro. Ó. Não é livro, eu pensei que era livro. É Parábola do Filho Pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Eu vou ler só o iniciozinho, que ele diz assim. Diz assim, esta é uma parábola que durante muito tempo foi vista de maneira superficial. Tanto que é conhecida como parábola do filho pródigo devido à sua superficialidade interpretativa. A maioria das pessoas interpreta essa parábola como se em sua linha temática estivesse presente Deus nos recebendo de braços abertos, anulando todos os nossos erros, simplesmente por termos nos arrependido de tê-los cometido. Não basta se arrepender. Muitos líderes religiosos a utilizam para exemplificar como os fiéis devem se comportar. Para estes religiosos, basta se arrepender e tudo estará resolvido. Não podemos esquecer, como ensinou o mestre, que é preciso reconhecer o erro, tá? Arrepender-se, pedir perdão, buscar a reconciliação com os adversários, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25, e realizar a reparação. Essa interpretação desses líderes religiosos é muito superficial e não condiz com os ensinamentos de Jesus, tá? Então, é preciso perceber isso. Não basta se arrepender. Jesus deixou claro, é preciso, né, pedir perdão,
buscar reconciliação, realizar essa reparação. E esses líderes religiosos mostram, muitas vezes de forma equivocada, que basta o sujeito pedir perdão, rezar 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria, e o problema está resolvido. E a gente sabe que não é assim. Então, eu vou começar aqui, ó. O filho pródigo, porque já tínhamos estudado na aula anterior, o filho pródigo havia desperdiçado os bens que pertenciam ao pai. E agora, perante a sua consciência, somente sendo recebido como um trabalhador, ele sente que poderia, ao trabalhar para o pai, reconstruir os bens perdidos. O filho foi de encontro ao pai e estava indo ainda ao longe quando o pai o viu e ele foi até ele. Este trecho é belíssimo, está em Lucas capítulo 15, versículo 20. E ratifica a misericórdia divina. Quer dizer, ele lembrou que os trabalhadores da casa do pai eram muito bem preparados, enquanto ele estava ali, comendo do que havia de pior. Então ele volta para casa e percebe que não precisa nem chegar perto do pai. O pai, ao ver de longe, proporciona a ele todo tipo de ajuda, né? E ele mostra ali, ó. Ele aí, esse trecho ratifica, mostra a misericórdia divina. Deus não nos espera chegar arrasados. Ele, através de inúmeras maneiras, assim que demonstramos arrependimento, se faz presente em nossas vidas, amenizando as nossas dificuldades, nos acalentando com a esperança de dias melhores. O pai não recebe o filho com desprezo. Pelo contrário, oferece túnica, anel, sandálias e manda matar o novilho cevado. Ou seja, organiza uma verdadeira festa. Novilho cevado é aquele novilho gordo, forte, né? Não é aquele novilho, pega lá o mais magrinho que tiver, não. A gente às vezes faz isso, né? Ah, é para dar fulano? Pega lá aquele frango mais fraquinho, mais magrinho que tem. Não, ele manda pegar o melhor, o que há de melhor, né? Ou seja, organiza uma verdadeira festa, um grande acontecimento. Aí ressalta-se a importância do retorno daqueles que estavam afastados do bom caminho, né? Boa tarde, Bárbara. Nossa irmã Bárbara entrou agora. Então, aí se mostra qual é, né, a importância, como ele diz aqui, né? Aí ressalta-se a importância do retorno daqueles que estavam afastados do bom caminho. Não significa que ele, o pai, ame mais a um filho do que a outro, mas que aquele que estava morto diante dos valores espirituais retorna agora ao convívio paterno, a fim de iniciar uma nova vida. Os termos lançou-se-lhe ao pescoço, porque está lá, né? Quando o pai vê o filho, está lá. Ele se lança, né, ao pescoço do filho. Então está aqui, né? Quando ele fala aqui, e levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Então, esse termo, né, lançando-lhe ao pescoço, isso é uma coisa que mostra, né, muito amor. Cobrindo-o de beijos, simboliza o carinho divino. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 20. O pai o recebe com todo amor e compaixão, tratando como filho que estava perdido. Então, esse amor por esse filho é tão grande que quando ele vê o filho ali, né, perto dele, ele o que faz? Ele abraça esse filho. Então, isso mostra o amor do pai para conosco, né? Então, o pai nos ama muito.
Inclusive, aqui eu teria até que fazer uma correção. Aqui está Mateus, capítulo 15, versículo 20. Mas, na realidade, é Lucas, tá? Lucas, capítulo 15, versículo 20. Eu não sei por que eu botei Mateus, é Lucas. Quando diz assim, ó, levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava indo longe quando seu pai o viu. E movido o pai de compaixão, correu-lhe ao encontro e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então foi o pai que faz isso, né? O pai, vendo o filho ali, o pai se lança ao pescoço dele e o abraça, mostrando todo o carinho desse pai. Eu avancei aqui só para ver uma coisa, peraí. Tá aqui. Então, aqui é Lucas, capítulo 15, versículo 20, tá? Lucas, capítulo 15, versículo 20. O pai o recebe com todo amor e compaixão, tratando como filho que estava perdido e que retornara aos seus cuidados. Quando o filho mais velho, aquele que era obediente, lembra? Quando o filho mais velho toma conhecimento do que aconteceu, recusa-se a entrar na casa. O irmão mais velho, enciumado, admoesta, chama a atenção do pai, tomado de inveja pelas regalias que o pai estava concedendo ao seu irmão, o qual, no seu entendimento, quer dizer, no entendimento do filho obediente, o filho mais velho, não era merecedor daquela deferência, daquele respeito todo, né? É convidado, porém, pelo pai, quer dizer, o pai chama a atenção dele, para que ele se alegre com o retorno do irmão, que estava perdido, e achara-se fato que ele não aceita, o filho mais velho, né? Não aceita de maneira alguma, devido à sua aparente dedicação ao pai. Então, ele não aceita que aquele filho mais jovem, que aquele irmão mais jovem, mais inexperiente, equivocado, agora retorne, como ele deve estar imaginando, de cara limpa, com as mãos vazias, porque perdeu tudo, e o pai faça um banquete para recebê-lo. Ele não aceita de maneira alguma. Afinal de contas, ele ficar ao lado do pai e dedicar a sua vida toda ao pai. E o pai faz isso com ele, ele se sente como se o pai tivesse feito uma desfeita com ele. Lembra-nos outros dois irmãos mais antigos, lá do Velho Testamento, que está lá no livro do Gênesis, Abel e Caim, cuja indevida competição, eles competiam entre si, né? Principalmente Caim, acaba com a morte de um e o banimento de outro, porque Abel, Caim, né, movido-se de inveja pelo irmão, e vendo que o irmão Abel havia oferecido ao pai, porque foi feita assim, tipo uma competição, e eles tinham que oferecer alguma coisa, né? E Caim oferece, eu acho que ele oferece animais, alguma coisa para Deus, e Abel oferece um alimento, fruto do trabalho dele, e aí e Deus fica mais feliz pela oferta de Abel, parece que é isso. A causa, é uma causa de inveja, né? E aí ele vai e mata o irmão. Deus o manda embora, né? Então, uma competição entre dois irmãos. Um morre, é assassinado, e o outro é banido. O filho mais velho, esse obediente, representa os egoístas, os invejosos. Ele ficou com muita raiva, que podem até aparentar estar próximos a Deus. Eles podem até, né? Esses obedientes, como nós vimos aqui, quando Caibar falou, né? Aqui no encerramento, que o mestre exalta os pródigos que voltam para ficar próximo ao pai e censura os obedientes que ficam sempre junto ao pai, não só com os bens que receberam, como também com as paixões mais dignadas de que não se querem despojar, né? Então, esse filho mais velho que ficou ao lado do pai representa os egoístas, os invejosos, que podem até aparentar estar próximos a Deus,
mas o fazem mais por interesses próprios, como disse aqui Caibá, pelas paixões, esperando retribuição, do que pelo desejo de servir realmente na seara do Pai. Jesus já havia abordado essa questão na questão dos trabalhadores da última hora, quando aqueles que foram chamados primeiro não gostaram de saber que os últimos iam receber o mesmo salário que os primeiros, que eles, os primeiros. A recusa em entrar na casa, que o pai o convida a entrar, venha, entre, participe da festa, e que eu fiz para seu irmão, ele se recusa a entrar na casa. Então, essa recusa de entrar, aceitar o convite do pai e entrar na casa, ressalta ainda mais o despreparo do irmão mais velho. Ele, como alguns seguidores de muitas religiões, considera-se superior ao irmão. Diz ao pai que sempre esteve mais próximo dele, merecendo, portanto, tratamento especial. Devido a esse grande empecilho para a evolução humana, e que muitas vezes Jesus se referiu às máscaras do Evangelho, a máscara do homem de bem, do servo obediente, né? Daquele que segue tudo que o Senhor manda. Lembra quando nós falamos da confissão feita a Deus, daquele sacerdote, daquele publicano? Quando o sacerdote, Senhor, me auxilie, porque eu sou bom, cumpro todos os meus deveres, pago todos os dívidos, sou melhor do que esse publicano que está aqui do meu lado, que é um pecador. Máscaras, né? Então, Jesus se refere a muitas máscaras no Evangelho, colocando-as literalmente de uma forma muito clara, bastante enérgica, por serem elas extremamente nocivas à criatura. Vejamos algumas dessas passagens marcadas em negrito, né? Passagens que tratam desse assunto das máscaras. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. Tá lá, Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Tá lá, Mateus capítulo... A candeia do corpo... Deixa eu só confirmar isso aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha aí essa afirmação de Jesus que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23, né? Então, ele está deixando aqui bem claro, né? Porque no Evangelho, na Bíblia, diz assim, o olho é a luz do corpo. Então, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos foram maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, ele mandou chamar gente prestar atenção na parte que está em negrito, destacada. A luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Observemos a expressão, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Se a luz que existe da pessoa são trevas, é porque essa luz é uma pseudo-luz, é uma falsa luz, é uma máscara. Aí aqui temos outra, Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. E por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus fala claramente do mecanismo de defesa da projeção. Não é? Eu projeto no outro os meus defeitos. Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros?
ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus fala do puritanismo, forma clássica de compensação, assim como na próxima citação que a gente vai ver. Então, é a forma clássica da compensação, né? Então, a gente tem que analisar o Evangelho. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28, também tratando disso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Olha aí o puritanismo, né? Eu faço questão de parecer boa, justa, bom, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É uma máscara, a máscara do puritanismo. É aquela pose, né? Fala de Deus, fala do Evangelho, mas não coloca nada em prática. É a máscara do puritano. Nós encontramos muito no movimento religioso. No movimento religioso. Quantas vezes nós, né, ao longo de toda a história desde o tempo de Jesus, lembra daquela passagem da mulher adúltera? Não é? Eram ali. Usavam máscaras, e Jesus arrancou a máscara deles quando disse assim: quem não tiver culpa, que atire a primeira pedra. E os mais velhos, aqueles que usavam a máscara há mais tempo, foram os primeiros a deixar cair a pedrinha no chão. Eu acho que depois não dava nem para passar por onde eles passaram. De tanta pedra que tinha no chão, as pessoas iam machucar os pés. Os mais velhos, os que usavam a máscara há mais tempo, perceberam pelo influxo do magnetismo da palavra do Senhor que eles tinham que soltar a pedra. E foram embora. E os mais jovens, que já estavam usando máscara, também deixaram cair a máscara. E o Senhor, o que disse a ela? Eu não te condeno. Porque se condenasse, ele também estaria botando uma máscara. Porque ele, como espírito puro hoje, também foi criado como simples e ignorante, como todos nós. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Também se equivocou quando também não conhecia, porque foi criado simples e ignorante todos nós. E ele nos dá essa lição. Ele diz, eu também não te condeno. Mostrando que ele não usava máscaras. Mas todo aquele povo ali usava. Então o puritanismo é uma espécie de máscara. Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, exterior, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lhe disse, esse exterior está mais aí. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com as aparências exterior. O reino de Deus não, no reino de Deus não tem máscaras. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ele nasce dentro de nós, a partir do autoencontro, no qual buscamos nos identificar com o ser essencial que somos, para podermos sentir o amor, o bem, o bom, o belo, a felicidade a que estamos destinados. Para isso, é necessário, é fundamental libertarmos das máscaras, né? Nos libertarmos das máscaras que dificultam essa busca. Porque nós usamos muitas máscaras.
muitas máscaras. A máscara do misericordioso, a máscara do caridoso, até às vezes a máscara do equivocado, para poder dizer que é muito humilde. Às vezes até usamos a máscara daquele que é inferior, que não tem muita competência, para também receber a piedade dos outros. Ah, coitadinho. Às vezes botamos a máscara do não estamos preparados para isso, quando somos convidados a fazer uma tarefa, não é verdade? A máscara do estou muito ocupado, não tenho tempo para certas coisas. Então, quantas máscaras a gente coloca? Muitas máscaras. Né? A máscara da boa dona de casa, da boa esposa, da boa filha, da boa profissional, do bom religioso, do bom vizinho. A máscara da pessoa virtuosa. Usamos muitas máscaras. Mas Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele nasce dentro de nós, a partir do autoencontro. Né? Olha a questão 919A do Livro dos Espíritos de Agostinho. O que eu preciso fazer para me conhecer? Então, né? E na 919, que eu gosto sempre de lembrar disso, porque isso aí é uma coisa que a gente nunca vai poder esquecer, porque ela é importantíssima, né? Quando ele diz aqui, na 919, né? A famosa pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar, olha aí, nesta vida, e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Por isso que esse item tem por título, conhecimento de si mesmo. Ele disse, conhece-te a ti mesmo. Aí vem a 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. O que eu posso fazer para conseguir conhecer a mim mesmo? Aí ele vai fazer o que eu fazia quando vivi na Terra ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então tá aí, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele nasce dentro de nós a partir do autoencontro, conhecimento de si mesmo, questões 919 e 919A, né? No qual buscamos nos identificar com o ser essencial que somos para podermos sentir o amor, o bem, o bom, o belo, a felicidade a que estamos destinados. Para isso, fundamental é nos libertarmos das máscaras que dificultam essa busca. Nós tivemos um irmão agora que passou por aqui com o carro tocando louvor. Deve ser um irmão evangélico, né? Tá tudo bem. Jesus refere-se a essa essência das máscaras nesta passagem registrada por Lucas no capítulo 8, versículo 18, né? Lucas, capítulo 8, versículo 18. Eu sempre gosto, eu coloco ali, mas sempre gosto de dar uma olhadinha aqui na Bíblia para ver se eu não errei, porque na outra eu errei. Eu botei Mateus, era Lucas, né? Então aqui, Lucas, capítulo 8, versículo 18, quando ele diz assim, vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. As máscaras do ego devem ser lentamente liberadas de nossa personalidade. Repare que ele está falando de máscaras de ego e personalidade. Perceberam? Ego está ligado à personalidade. Então, as máscaras do ego devem ser
lentamente liberadas de nossa personalidade, tá? Bom, engraçado que aqui na Bíblia, na minha Bíblia, ele até diz assim, tem uma tradução diferente, ele diz assim, ó, vê depois como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado. Então, até tudo bem. Aquele que lhe tiver, lhe será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, aquele diz, até aquilo que parece ter. Então, até aquilo que julga ter, ele será tirado. Porque às vezes você pensa que tem e não tem, né? Então, ele dizia, qualquer que não tiver, até o que parece, até o que pensa que tem, até o que julga ter, lhe será tirado. Porque às vezes a gente pensa que tem. A gente pensa que é a última Coca-Cola gelada do deserto, né? E a gente não é nada, né? Nem uma gotinha de vinagre. Então, ele diz aqui, as máscaras do ego devem ser lentamente liberadas de nossa personalidade. Pela aceitação das negatividades do ego e da sua consequente transmutação através dos sentimentos de amor originários do ser essencial. Então, essas máscaras do ego devem ser lentamente liberadas de nossa personalidade, tá? E quando isso? Quando a gente começa a perceber que o ego tem várias coisas ruins, tá? Pela aceitação das negatividades do ego. Eu me considero o bam. E aí eu vou ter que começar a mudar isso, tá? Transformando isso através dos sentimentos de amor originários do ser original, do ser essencial. Então, eu tenho que transformar essas negatividades em coisas positivas. Quanto mais cedo fizermos isso, transformar nossos vícios, ou melhor, eliminar os vícios e buscar conquistar virtudes. Quanto mais cedo fizermos isso, melhor para nós, pois ao invés de virtudes falsas, eu acho que tenho, né? Eu julgo que tenho virtudes, mas na realidade são virtudes falsas, são pseudo-virtudes. Buscaremos desenvolver as verdadeiras, as quais, quanto mais cultivarmos, mais as teremos, porque elas são verdadeiras. Porque ele diz assim, até o que eu penso ter me será tirado, são as pseudo-virtudes. Eu nunca tive, eu pensava que tinha. Até o que eu pensava que tinha vai ser tirado de mim. Então, eu preciso buscar cultivar essas virtudes verdadeiras. E quanto mais eu a cultivar, mais eu vou tê-las. Ao contrário das máscaras, que cedo ou tarde cairão. E as virtudes que pareceremos ter nos serão subtraídas. Conheça a verdade, né? Tem aquele ditado, para que você não seja surpreendido por ela. E ele lhe disse, filho, foi quando o pai disse para o filho, aquele que ficou revoltado pela festa que o pai fez para o filho pródigo, né? Por aquele equivocado. Aí o pai diz assim, filho, tu sempre estás comigo. Voltamos à parábola do filho pródigo, né? Quando o pai convida o filho para entrar na casa, para participar da festa, em comemoração ao retorno do filho, e ele nega. E ele chama a atenção do pai. Aí o pai fala para ele, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 30 a 31. Aqui eu botei certinho. Na outra eu botei Mateus, mas era Lucas. Aqui Jesus deixa claro que o pai sentia-se junto ao filho, ao contrário do que ele pensava. O pai está mostrando para ele, meu filho, você está com raiva que eu fiz a festa com seu irmão, mas eu estou aqui junto de você. Eu reconheço a sua dedicação. Eu não estou desprezando você pelo outro equivocado. Não, eu estou aqui. Tanto que o pai fala com ele de forma carinhosa. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas.
Aqui Jesus deixa claro que o pai sentia-se junto ao filho, ao contrário do que esse filho pensava. E que todos os recursos do universo encontram-se sempre à nossa disposição para evoluirmos, mesmo quando não sentimos isso. Mesmo quando a gente fica indignado, oh meu Deus, porque o Senhor fez tudo, faz isso comigo, né? A gente fala essas besteiras. A gente não para pensar que todos os recursos do universo o Pai deixou à nossa disposição. Então ele deixou à disposição dos dois filhos. Tudo era dos dois. Então a gente não tem por que ter essa reação de rebeldia. Jesus, aí ele diz aqui, né? Jesus coloca nesse versículo uma questão muito profunda. Existe algum filho, é uma pergunta, né? Que não está com Deus do ponto de vista divino? Não. Todos os filhos estão com Deus. Sejam os bons, sejam os maus, sejam os ingratos, sejam os perdulários, sejam os aparentemente dedicados, como esse filho aí que não quis entrar na casa do pai. Todos estão com Deus. Mas aí vem outra pergunta. Mas isso significa que todos os filhos estão em comunhão com o pai? Não. Não. Todos os filhos estão com Deus. Sejam os bons, sejam os ingratos, sejam os equivocados, sejam os perdulários, todos estão com Deus. Mas não é porque eles estão com Deus que isso significa que todos eles estão em comunhão com o Pai. Não. Deus nunca se afasta de nós. Todos os filhos, ele está sempre com todos eles. Mas nós nem sempre estamos em comunhão com o Pai. Nós podemos nos afastar dele. A condição para estar em comunhão com Deus é estar em casa. É estar buscando seguir o Evangelho do Senhor. Buscando ter Jesus como exemplo. Praticar as coisas boas, auxiliar o próximo. Entendeu? Fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. Então, o Pai está sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele. E ao nos afastarmos, não estamos em comunhão com o Pai. Então, a condição para estar em comunhão com Deus é estar em casa. Deus sempre nos ama. E por isso está conosco, independentemente de estarmos em comunhão com ele ou não. Eu vou voltar aqui em cima rapidinho, aí volto lá para baixo. Só que eu quero pegar uma coisa aqui que nós trabalhamos semana passada, deixa eu ver se eu acho. Quando ele fala uma coisa, peraí um instantinho. Era só para, não sei se eu vou conseguir achar. Né? Não, eu acho que... Deixa, senão eu não... Deixa eu ver se lê aqui. Né? É que nós estudamos isso semana passada e eu queria... Mas agora, correndo assim, eu não vou achar. Deixa. Vamos lá, está dando para a gente entender. Né? Então, ele fala aqui, né? Deus sempre nos ama e por isso está conosco, independentemente de estarmos em comunhão com ele ou não. Mas pelo fato do filho estar perto de casa e não querer entrar, aquele outro filho rebelde, isto é, não querer entrar em comunhão por vontade própria, acreditando que ele está certo e o pai errado, o seu processo de despertamento acontecerá muito mais tarde. Demorará ainda mais do que do seu irmão mais novo, pois ele deve se perceber primeiro sem máscaras. Esse que ficou revoltado, ele primeiro tem que reconhecer que ele usa uma máscara do bom filho. Por isso o processo torna-se ainda mais demorado em relação ao seu irmão mais novo, porque o outro irmão mais novo já tirou a máscara. Eu errei. Né? Quando ele encontrou o pai, o que é a primeira coisa que ele disse para o pai? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ali estava sem máscara. Então o processo com ele vai ser mais fácil. O outro ainda carrega a máscara.
do filho bom, do filho trabalhador. Então, ele primeiro tem que se reconhecer, retirar a máscara, né? Por isso, o processo se torna ainda mais demorado em relação ao do seu irmão mais novo, pois o exercício do desamor traz consequências imediatas, gerando sofrimento e o desejo de se libertar dele. Enquanto a prática do pseudo-amor, do falso amor, porque se parece com amor, mas não é, e ainda por ser muito aplaudido, né, pelos que cultivam o pseudo-amor, pelos que cultivam o parecer em detrimento do ser, demora mais tempo para ser percebido como um equívoco. Então, a criatura, primeiro, ela precisa se reconhecer, ela precisa se perceber primeiro sem máscara, ela precisa deixar cair a máscara. Enquanto o cidadão estiver usando máscara, ele estará praticando o desamor, né? E esse desamor gera sofrimento, tá? Muito sofrimento. Então, esse pseudo-amor, ainda na nossa sociedade, ainda é muito aplaudido pelas pessoas. Porque as pessoas, né? Nossa, que cidadão bom, né? Olha só, que homem justo, que mulher justa, né? Em vez de procurar realmente perceber a criatura, nós ainda aplaudimos muito o parecer em detrimento do ser. Aquele homem rico, bem vestido, com aparência séria, aquele é um homem de bem. Aí você olha o outro de camisinha rasgada, calça comprida suja, chinelinho no pé, olha ali, não quer nada, vagabundo. Chama a polícia, tá passando muito aqui na nossa porta. Ou então você está caminhando ali na avenida, né? Aqui chama avenida, aí passa uma pessoa assim, que você percebe que não está bem vestida, está com chinelinho no pé, calça enrolada, né? Uma blusa suja, barbudo, com saco nas costas, aí você sai de perto dele, fica aqui, deixa eu proteger mais a minha bolsa, sabe? Porque, não sei não, qualquer coisa ele avança em cima de mim, pega a minha bolsa e sai correndo. Aí você vê uma família ali na frente, todo mundo muito bem arrumado, bem vestido, né? Todo mundo sorrindo, lindo. Aí você, eu posso passar aqui perto tranquilo, porque isso aqui é gente do bem. Mal sabe, não é? Então, a gente ainda aplaude, cultiva muito parecer em detrimento do ser, né? E vai levar tempo a gente perceber que isso é um equívoco. E aí, lá em Mateus capítulo 15, versículo 31, está assim, ó, e todas as minhas coisas são tuas. O pai falou para o filho, né? Essa é a realidade do universo. Deus é uma grande luz, energia de amor, que criou todo o universo para as suas criaturas. É o Pai que está nos céus, como disse Jesus. Deus criou o universo para nós. Tudo que existe no universo é nosso. De acordo, né, com o que nos ensina a mentora Joana de Ângeles, somos herdeiros do universo. Jesus ensina aqui que o filho mais velho, aquele que ficou perto do pai, assim como o mais novo, ambos são símbolos da humanidade inteira. São herdeiros do pai. Mesmo sabendo disso, muitas vezes ficamos preocupados com ninharias. Novilho cevado, está lá em Mateus 15, 23, citado na parábola. O filho mais velho está cobiçando um novilho, apesar de todas as coisas do pai forem dele também. Mas não exclusivamente para ele, como ele queria. Porque o pai diz para ele, né? Ele diz para o pai, ele vira e diz assim para o pai aqui, né? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Ele está brigando com o pai por causa de um cabrito. As ninharias. Nós muitas vezes ficamos preocupados com ninharias. O filho mais velho está cobiçando um cabrito, apesar de saber
que todas as coisas do Pai são dele também. Só que ele quer só para ele. Ele não quer dividir com os outros. Ele queria só para ele. Quem vai dar novilho para o meu irmão para quê? Eu queria que o senhor desse para mim. Porque ele agia assim, por inveja, cobiça e despeito pelo irmão. Ele achava que deveria ter mais em detrimento do irmão. Ele queria que o seu irmão fosse banido da casa do pai. Mas está lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, né? Que eu acredito que é Lucas, deixa eu só confirmar, porque eu troquei muito Mateus por Lucas, né? Então vamos lá, me desculpem aí. Aqui no versículo 24, né? Ele diz assim, Lucas mesmo, Lucas capítulo 15, eu tenho mania de Mateus, mas é Lucas capítulo 15, 24, versículo 24. Mas era justo alegrarmos-nos, diz o pai, e regozijarmos-nos, porque este teu irmão está morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então o pai fala isso para ele, vamos ficar felizes pelo retorno do seu irmão. Aqui Jesus se refere à justiça divina, sempre presente para todos os filhos de Deus. Quando o pai chama a atenção do seu filho mais velho para o fato do seu irmão ter revivido, mas esse irmão mais velho já não reconhece o outro como irmão. Tampouco se alegra com o fato dele ter retornado à casa. Então isso que está em Lucas capítulo 15, versículo 24, é muito importante. Lucas está trazendo isso para a gente, essa revelação de Jesus. Nós temos que ficar felizes, porque o nosso irmão que estava morto, reviveu, tinha se perdido e achou. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Ela não fica feliz, por quê? Porque ela já não vê mais o outro como irmão. Então ela não se alegra com o fato dele ter retornado à casa. Muito importante essa informação aqui de Lucas, no capítulo 15, versículo 24. E aí, né, ele vai dizer assim, a justiça divina é feita de compaixão e de misericórdia. Deus quer que todos os seus filhos revivam e se autoencontrem, e se alegre e regozija quando isso acontece. Mas aqueles que vivem cultivando as máscaras não veem justiça nisso, apenas privilégio com aqueles que, em sua visão, não merecem essa consideração. Então, a gente faz isso, né? A gente não vê, poxa, como Deus é bom, ele é misericordioso com aquele nosso irmão que estava perdido e voltou para casa. A gente não faz isso. A gente apenas acha, olha só, Deus está protegendo aquele ali que não merece. Aí eu me lembro aqui daquela doutrina que tem dos anjos caídos. Porque tem a história aí dos anjos, né, de Lúcifer, que foi o anjo mais perfeito criado por Deus. Tudo isso é uma alegoria, tá, gente? Qual é a revolta de Lúcifer? Lúcifer vem de luz, né? Anjo de luz. Qual é a revolta dele? É porque Deus, eles eram os anjos, seres criados perfeitos, coisa que a gente sabe que não existe, mas está lá na alegoria, né? Que havia uma falange de Gabriel, Lúcifer, esses anjos, Miguel, esses anjos todos criados perfeitos por Deus. E havia o povo da terra, que era o povo equivocado, o povo cheio de defeito, como a gente sabe. E aí Deus sempre olhava para os homens da terra e tinha compaixão e misericórdia deles. E os anjos de luz, como Lúcifer, que era o mais perfeito deles, se revolta. Por que a revolta dele? Porque ele acreditava que essa compaixão e misericórdia que Deus tinha pelos homens da terra, que era que eles, seres perfeitos, né, os anjos de luz, consideravam a escória da escória da escória, eram privilegiados. Que eles queriam todo o privilégio para eles, tudo para eles, e não aceitavam dividir com ninguém, inclusive o amor de Deus. E aí, com raiva, porque acreditarem que Deus tinha
mais amor pelos homens da terra do que por eles, eles criam aquela grande revolução, se afastam de Deus, e é o tal da queda dos anjos, esquecendo o que Jesus falou: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Então, se eles eram tão perfeitos assim, maravilhosos, Deus tinha que amar a todos, mas tinha que ter uma compaixão e misericórdia maior pelos mais necessitados. Então, entendeu essa alegoria aí? E por isso que ele fica com raiva, né? Porque ele queria tudo para ele, né? Ele não queria, ele olhava, e quando via o pai fazendo aquela festa, agindo com compaixão e misericórdia com seu irmão, ele pensa o quê? O pai tem privilégio pelo meu irmão, ele gosta mais do meu irmão do que de mim. Ele não vê que o pai está agindo com compaixão e misericórdia. Eles querem que Deus os trate, esses equivocados, né, melhor do que os outros, pois acham isso justo e não veem justiça na compaixão. Querem que Deus os cubra de graças por estarem praticando o que acreditam ser obrigação. Ser bom é uma obrigação, né? Eles acham isso, querem que Deus os cubra de graças por estarem praticando o que acreditam ser obrigação. E aos que não as cumprem, que Deus cubra de desgraças. Então, que eles estão ali, né, praticando o que acreditam ser obrigação, que Deus os privilegie. Não, eu cumpro com tudo, né? E ele que não cumpre, ele que se dane. Foi o que ele falou aqui, né? Quando ele diz aqui: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha só, eu cumpro com a obrigação do filho bom. Ele não cumpre. Então o senhor tinha que castigá-lo, expulsá-lo, mandar ele embora. É assim que a gente quer. Que muitas vezes a gente vê as coisas. São as posturas dos fariseus de todas as épocas, presentes no seio de todas as sociedades, e que grandes dificuldades causam à marcha do progresso da humanidade. Fundamental que todos nós tomemos consciência das máscaras que costumamos usar para nos libertarmos dela e possamos entrar na casa, vivermos em comunhão com Deus, como um filho dileto que tem interesses comuns com o Pai. Interesses comuns com o Pai. E se alegre e regozija com todas as suas ações. O Pai convida o filho mais velho a refletir sobre a sua justiça, que é de amor, compaixão e misericórdia. Mas ele continua irredutível, acreditando-se injustiçado. Ele deveria se alegrar, regozijar-se, porém o despeito, a inveja e a cobiça que ocultava dentro de si não deixam isso acontecer. Quanto engano, não somos melhores que outros, pelo simples fato de ostentarmos este ou aquele título, de frequentarmos esta ou aquela escola religiosa. Nos tornamos melhores na medida do nosso esforço, do nosso trabalho em benefício da humanidade. Nos tornamos melhores ao reconhecer nossas imperfeições, ao reconhecer nossas máscaras, trabalhando firmemente para a obtenção das virtudes. Vejamos o que nos diz o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O filho queixou-se ainda de não ter recebido nenhum novilho para festejar com seus amigos. Esta afirmação segue a linha das anteriores e se mostra mais forte pela discriminação que encerra. Ele diz assim, né? Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Eu li aqui do livro do Caibar, né? Ele diz aqui,
você nunca deu um cabrito para eu desfrutar com meus amigos. Está lá em Lucas 15, 29. Em outro ponto ele fala, este teu filho, não é assim que ele fala? Este teu filho voltou e você fez tudo isso para ele, né? Ele diz aqui, mas quando veio, já quase no final da parábola do livro Caibá, mas quando veio este teu filho, ele frisa bem, meus amigos, este teu filho. Está lá em Lucas 15, 30. O sábio pai, porém, ao retrucar, diz assim, este teu irmão. Entendeu? Aqui no final ele diz aqui, respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto. O filho falou, você não me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Agora, este teu filho, percebeu a discriminação? E o sábio pai fala, este teu irmão, né? Tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Né? Então o pai frisa bem, este teu irmão. Nesta diferença de abordagem, percebe-se claramente como este filho, que é o filho obediente, né? Está diante do reino de Deus. Um outro fato interessante nesta parábola é que o filho pródigo utilizou seu livre-arbítrio, errou, caiu, mas se arrependeu e decidiu voltar em busca do pai. Ele venceu-se, libertou-se das amarras do eu, das máscaras, demonstrando humildade ao reconhecer seus erros. Aí está a grande diferença. O objetivo da parábola do filho pródigo é chamar atenção para os diferentes tipos de caráter das pessoas. O homem representa Deus e os dois filhos a humanidade. As características desses dois filhos existem na humanidade inteira. Temos tanto característica do filho mais novo, aquele dissoluto, que perdeu tudo, quanto do filho mais velho, aquele que era hipócrita. Existem pessoas mais próximas do filho mais novo, em sua primeira fase. Outras se identificam mais com ele na segunda fase. E outros ainda têm características que se aproximam mais do filho mais velho. Nós, espíritas, precisamos estar alertas quanto a este fato. Quantos acreditam-se merecedores de uma proteção especial? Dos mentores, de Jesus, de Deus, por participarem das atividades espíritas? É o médium que recorre constantemente ao mentor. Oh, meu mentor, oh, meu guia, me ajude. É o médium dialogador, doutrinador, que anseia por inspiração, não apenas durante suas atividades, mas também para qualquer situação comum do cotidiano. Né? Vai ali doutrinar, meu mentor, me inspire para que eu seja perfeita nessa doutrinação. Ou então, fora da casa espírita, está passando por uma dificuldade, meus mentores me inspirem, né? Me inspirem para que eu possa aqui ser o bambambam. É o dirigente espírita que pergunta, como Deus me deixa adoecer esse trabalho tanto, né? Não devemos nos tornar espíritas em busca de facilidades. Devemos nos tornar espíritas porque entendemos que esta doutrina espírita nos oferece ferramentas que nos auxiliarão a viver melhor. Se buscamos facilidades, esta, sem dúvida, não será a opção adequada. Se buscamos facilidades, a doutrina espírita não vai nos ajudar nisso. Então, escolher a doutrina para ganhar facilidade, fez uma escolha errada. As parábolas do Evangelho são para serem lidas, estudadas, analisadas, discutidas nos grupos de estudos das instituições espíritas, como nós fazemos aqui na Casa de Francisco.
mas, acima de tudo, para serem vivenciadas, aplicadas diariamente com perseverança. Agindo assim, seremos, como nos ensina o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Né? Já é manifesto que nós somos as cartas de Cristo, ministrada por eles, os amigos espirituais que tanto nos ajudam, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como se escrevia no passado, mas nas tábuas de carne do coração. Então, esse texto, esses dois textos, né, começamos semana passada e continuamos hoje, está no livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, do Alírio Cerqueira, refletindo sobre as parábolas de Jesus, do Juarez Barbosa Perissé, e nas parábolas de Jesus à luz da doutrina, organizado por Rafael Papas. Né? Então, meus irmãos, eu acho que nesse texto foi maravilhoso, né? Eu não tenho nem o que falar mais desse estudo, dessa parábola do filho pródigo, porque realmente nos traz uma coisa, um ensino fantástico, como nós falamos hoje na aula anterior, né? Quanta coisa maravilhosa nós aprendemos aqui com essa parábola do filho pródigo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Essa parábola é a nossa vida, é tudo, tudo, ela abrange todas as situações, orgulho, egoísmo, vaidade, tudo, tudo. Como ela traz, e você junta, quer dizer, o Caibar já é show, né? E você traz essa obra do Alírio, né? Que é, nossa mãe, ela pega todos os pontos, ela contribui, ela acrescenta do Caibar. Nossa, mas é show. Interessante. É muito bom. Uma coisa que eu achei interessante quando ele diz assim: muitos de nós, numa certa parte da vida, nós somos como filho pródigo na primeira parte. Aquele que pede, eu quero tudo, eu vou embora, eu vou viver minha vida, eu vou arrebentar. Aí, na segunda parte da nossa vida, na parte que a madureza vai chegando, nós já somos como o filho pródigo, aquele que está voltando. Então, nós somos o filho pródigo numa encarnação só. Na infância, a juventude, quando vamos ficando aí adulto, nós somos o filho pródigo na primeira fase. Depois dos 30, chegando aos 40, a gente vai se arrependendo. Daquele que se arrependeu, está voltando para casa. A gente pede misericórdia, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou melhorar, eu vou fazer isso. Que nós somos, numa encarnação só, nós somos o filho pródigo nas duas fases. Achei muito... Não, e o outro filho? Nós somos outro filho, invejoso, ciumento. Também. Eu sou tão boa, tão ótimo, faço bem, sou espírita, isso. Como o outro? Eu quero tudo para mim, né? Eu quero... Eu mereço. Nada. Não quero nada para o outro. Por que vai dar para o outro? É só para mim, Nossa, é só para os meus filhos, não é assim? É isso, é para minha família. Isso. Aí quando você ensina, Rosa, tudo fica assim tão mais suave, tão mais esclarecido para nós, né? O entendimento. Eu fui filho pródigo muitas. Tudo na primeira fase, tá, gente? Eu acho que agora, depois de muitas reencarnações com o filho pródigo, é que eu estou entrando na segunda fase. Porque foi muitos de primeira. Tem experiência de cadeirinha. É, porque eu já li essa parábola, mas não tive esse entendimento que eu tenho hoje. Não, a Rose... Com a tua explicação. A Rose nasceu para isso, né, Carmen? A Rose cava. Ela nasceu para isso.
jeito. Não pode fugir. Tem que seguir mesmo. Experiência de campo. Filho pródigo de primeira fase é comigo mesmo. Agora que eu estou começando, achando que tem que voltar para a casa do pai. Aí vem devagarzinho. Né? Gente, é maravilhoso ter essa oportunidade de estar aí. Como o próprio Alírio no final fala, né? Nós precisamos estudar essas parábolas, mas, acima de tudo, vivenciar esses ensinos, porque são eles que vão nos ajudar a arrancar as nossas máscaras, eliminar nossos vícios e buscar fazer a conquista das virtudes, porque é isso que vai consolidar a nossa caminhada sempre para o alto, né? Como o Pai espera e sabe que nós vamos realizar. Agora, mais rápido, dessa vez, né? Um pouquinho mais rápido. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso curso das Parábolas de Jesus de 2022. Dia 20 de janeiro de 2023, retornamos e nós vamos lá para mais outra. Vai ser a parábola do administrador infiel. Essa também não deve ser fácil. Parábola do administrador infiel, dia 20 de janeiro de 2023. Lembrando a todos do nosso seminário domingo, 10 horas, né? O sexto seminário espírita. O nosso seminário chama-se Seminário Espírita com Jesus na Seara. Entendeu? Com Jesus na Seara. É trabalhando com Jesus na Seara, né? O nosso irmão William Lira que vai fazer, eu espero poder contar com todos vocês, né? E amanhã, às 16 horas, estaremos de volta para encerrar o nosso curso das Paulo de Tarso e Aslis Moraes, e segunda-feira haverá o encerramento, às 16 horas, do curso do Livro dos Espíritos, Devassando Invisível, com a nossa palestra pública. Voltando a avisar que todas as palestras de terça e quinta continuam, né, ao longo até o retorno dos cursos, e as radiações também, tá bom? Terça não, Rose, segunda. Segunda-feira. Segunda e quinta. Você falou palestras públicas de terça e quinta. De segunda e quinta. Palestras segunda e quinta. E quarta, sextas radiações. É que eu ainda me enrolo um pouquinho. Então, palestras segundas e quintas. E radiações quartas e sextas. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. E estamos tendo porque precisamos, não porque somos privilegiados, mas porque necessitamos de estar estudando sempre essas parábolas e ensinos de Jesus. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de agradecimento. Iraci, por favor. Nesse momento em que nós vamos encerrar os estudos dessa semana não, porque amanhã ainda teremos. Esses ensinamentos de hoje tão bem ilustrados para nós, pela nossa irmã Rose, que ela está mais adiante que nós, nos pródigos aqui, os filhos pródigos, né? Nós ainda estamos aqueles filhos pródigos renitentes e ela já está aquele que está voltando para a casa do pai, né, Rose? Então, nós vamos agradecer ao pai, tá sim, pelo menos em relação a mim. Nesse momento, agradecemos ao nosso Pai Celestial, que sempre nos fortalece, nos ilumine, e nos dê sempre força, Senhor, e coragem, para continuarmos a nossa caminhada de lutas. A todos nós, encarnados e desencarnados, estamos todos numa luta por um caminho de ascensão. É esse o objetivo de nossa caminhada, nos elevarmos sempre, e nós vamos conseguir, com nossa força de vontade e com a ajuda que o Senhor sempre nos envia. Obrigada, nosso Pai amado, e obrigada ao Mestre Jesus, que está sempre presente na nossa caminhada, às vezes árdua, às vezes mais suave, mas sempre uma caminhada necessária à nossa evolução. E que o Pai nos abençoe em mais esse dia de luta. E até o próximo encontro com a bênção
de nosso Jesus amado. Que assim seja. Graças a Deus. Então, minhas irmãs, Graças a Deus. beijo no coração de todos. Né? Agora vamos lá para o Brasil e que tudo corra bem. Amanhã estamos de volta às 16 horas. Um beijo no coração. Ok. Beijo, Beijo, querido. até amanhã. Beijo, tchau. Obrigada, Rose.